Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Dona Plantas. Eu me chamo Eliane, uma dona de casa que ama cuidar de plantas. O assunto do vídeo de hoje são as marantas ou calateias, como também a gente conhece, né? Como ter esse vaso lindão, bem cheinho, com essas folhas vistosas. Tudo que você precisa saber de cuidados com essa planta, hoje você vai aprender aqui nesse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, deixa seu joinha e você vai ficar por dentro de todas as dicas que a gente passa aqui no canal para vocês. Pessoal, o nome dessa lindeza, então, nome científico é Calatheia louisai. E o nome popular, como a gente conhece, são as nossas lindas marantas. Eu tentei cultivar essa lindeza dentro de casa, não consegui, acabei trazendo ela para o jardim e quando eu trouxe ela aqui para o jardim, ela triplicou de tamanho. A Letícia tem 9 anos, eu coloquei ela do ladinho só para vocês terem uma ideia do tamanho que tá esse vaso. Ela pode atingir cerca de 25 centímetros, mas a minha tá com bem mais, tem folhas que passaram longe disso. Isso significa que ela tá no ambiente confortável para ela. Ela é uma planta que gosta muito de umidade, é uma planta tropical, então ela tá aqui embaixo do meu sombrite, ela recebe bastante luz natural e bastante chuva também. Eu sou do sul, então chove bastante aqui. Por isso que se a gente olhar pertinho das folhas, a gente vai ver que não tem aqueles queimadinhos nas pontas das folhas, como normalmente acontece quando elas estão dentro de casa. Ela está extremamente saudável, mas ela não estava assim um mês atrás, um mês e pouquinho atrás. Eu fiz um outro vídeo com as marantas, com a minha maranta tricolor, e eu vim aqui embaixo e filmei ela para vocês. Eu vou deixar na descrição do vídeo o outro vídeo para que vocês possam comparar do que eu tô falando, a diferença gigante que deu nessa planta em um mês. Bom, mas enfim, qual foi o segredo então, né? Para que em um mês ela dobrasse o tamanho. Na verdade, pelo que eu olho aqui no vídeo, eu acho que ela triplicou o tamanho dela. Mas o que aconteceu nesse um mês? Eu sempre fazia adubação orgânica dela, mas com farinha de ossos, com casca de ovo. Já falei muitas vezes aqui para vocês no canal que eu gosto muito de usar essas coisas. E eu cuidava bastante na rega dela, porque eu tinha um pouquinho de medo de molhar demais ela e acabar encharcando, visto que, por exemplo, as outras plantas nossas de umidade a gente não pode ter o solo encharcado. Mas quando eu trouxe ela aqui para baixo do sombrite, começou a chover bastante, foi uma semana bem chuvosa. E ela ficou ali embaixo, então, recebendo bastante chuva. Deu 3, 4 dias de chuva. Só a chuva já tem muito nitrogênio que faz com que cresça rapidamente uma planta, faz com que a raiz cresça muito rápido também. Como esse vaso é grande, então ela teve bastante facilidade para que as raízes alastrassem e teve força nessa raiz para que essa raiz crescesse. Mas o que foi as minhas duas dicas principais que fez com que ela crescesse absurdamente? Assim que ela desceu aqui para baixo, como eu sabia que aquela semana seria chuvosa, eu acrescentei a cinza do nosso fogão a lenha direto no substrato. A gente forma aquela camadinha protetora, como já era utilizado pelas nossas avós muitos anos atrás. Ela protege e ajuda bastante nessa umidade, para que essa umidade fique controlada. Ela forma também uma camada protetora depois de um tempo, logicamente, quando é absorvido pelo substrato, ela forma uma camada protetora na folha e deixa a folha como se fosse impermeável, digamos assim, né? Então, ela dá uma resistência maior para que a planta consiga suportar os períodos de chuva. E a outra coisa muito importante que eu acho que deu bastante resultado também, eu troquei a adubação que eu fazia dela por apenas humus de minhoca. Eu acrescentei uma quantidadezinha generosa de humus de minhoca no substrato. Agora eu nem consigo mostrar o substrato dela porque tá cheio de folhinhas novas ali embaixo, mas quando eu acrescentei tinha bastante espaço vago no vaso e essa diferença grande então foi da semana de chuva com o substrato com humus de minhoca. Então tinha tudo que ela precisava ali, bastante matéria orgânica e bastante água da chuva. As marantas ou calateias, elas não podem receber água da torneira direto nas folhas. Se a gente vier e molhar elas com a mangueira nas folhinhas, ela sofre. Ela é mais delicada, a água com cloro, mas a água da chuva não tem problema nenhum. Como vocês estão vendo aqui, as folhas estão todas saudáveis. Caso você, assim como eu, decida trazer a tua amaranta para o lado de fora, a tua calateia para o quintal,
só cuida com o sol, ela não pode receber sol, e você vai perceber que as folhinhas dela começam a ficar enrugadinhas, ela começa a se fechar. Essa planta também é chamada de planta rezadeira, então ela, durante a noite, quando ela não está mais recebendo luz solar, ela se fecha e ela fica como se tivesse aquele movimento de duas palminhas de mão se fechando e rezando. Porém, se ela recebe muita luz do sol, ela se enrola. Então, se a tua amaranta está enroladinha, pode ser porque ela está recebendo muita luz e está recebendo luz direto do sol. Aqui no sombrite ela não recebe luz do sol, eu tenho um sombrite de 70%, então ela está bem fechadinha, por isso que ela está bastante protegida. Outra coisa importante, quando você vê a tua amaranta muito fechadinha, pode ser também falta de água. Então, como essa planta gosta muito de umidade, não tenha medo de molhar a sua amaranta. Use e abuse dessa rega, coloque ela na chuva sempre que possível. Mas, como eu falei, use o regador de bico fino para regar apenas o substrato, caso você vá regar com água da torneira. Esse foi o assunto então do vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se ficar alguma dúvida, pode deixar nos comentários que eu vou adorar responder vocês. Beijinho no coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!